Lucas capítulo 17, verso de número 11. Lucas 17, 11. Glória a Deus. Você percebeu que agora nossos cultos serão às 9 da manhã. Olha quem pode dar um glória a Deus por isso. Eu acho que teve bastante gente feliz. Teve alguns que nem tanto, né? Ô pastor, podia ser às 10, né? Eu acho que tem uns irmãos que falam assim, pastor, podia ser meio-dia. Sabe que tem gente que faz culto meio-dia. Tem igrejas que tem 4 cultos, 5 cultos, né? Ó, quem sabe, abençoa e recebe aí, né? Quem sabe a igreja cresça e um dia a gente tenha 4 cultos, né? Eu estava com um pastor esse final de semana, que ele ministrou que na igreja dele estavam fazendo 4 cultos no domingo. Olha que bênção. Conheci uma igreja, um pastor, que tinha 7 cultos no domingo. Olha que bênção. Você já parou para pensar nisso? Né? Não conheço pessoalmente, fui numa conferência, o pastor estava ministrando, e ele disse, nós chegamos um momento que Deus foi abençoando, e a igreja chegou a 7 cultos no domingo, e chegou um momento em que nós precisamos tomar uma decisão. Então, no domingo, a maior plateia que existe no nosso país, não é um estádio de futebol, mas é um estádio onde há culto. Eles compraram um estádio, e todos os domingos o culto acontece no estádio. Olha que bênção, já parou para pensar? Você já imaginou que isso acontece? A igreja cresceu tanto, que eles pararam, não tinha mais o que fazer, 7 cultos no domingo, 3 cultos no sábado, não tinha onde pôr gente. Então, eles compraram um estádio, começaram, isso acontece lá no Peru, é real. Eu conheço esse pastor, não pessoalmente, não de intimidade, né? Mas eu pude ver, acompanho a vida dele. Então eles agora fazem todo domingo um culto cheio num estádio. Olha que bênção, Deus seja louvado, né? Lucas 17, 11, todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhes, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos falar com Deus? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, obrigado pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Estamos diante da tua palavra, desejosos de ouvir da tua voz. Oh Deus, já podemos te agradecer pelo mover do teu Espírito Santo nesta manhã. Poderíamos já voltar para nossa casa, mas ainda há uma porção do Senhor para cada um de nós nessa manhã. O Senhor falou claramente comigo durante a semana sobre a tua palavra, e eu peço que o Senhor agora use a minha vida. Leva o nosso coração ao Senhor, aquele que está presente fisicamente, aquele que está de forma online, nos acompanhando em qualquer lugar do mundo, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, você deve, primeiramente, criar expectativa no seu coração. Sempre que nós estamos diante da palavra, criar a expectativa, olha, Deus está falando. Então vira para a pessoa que está do seu lado, se você tem intimidade com ele ou com ela, e fala assim, olha, Deus vai falar com você hoje. Mas fala assim, de verdade. Se ele estiver dormindo, dá um chacoalhão nele, nela, fala assim, ó, Deus vai falar com você hoje, em nome de Jesus. Amados, eu tenho toda semana o hábito de ter a minha vida, o meu devocional com Deus, meu tempo de leitura, de oração, mas também eu procuro ouvir sempre a ministração da palavra.
E toda vez que eu vou para a palavra, eu vou com esse coração desejoso. Deus fala comigo, Deus quer falar com você nessa manhã. Deixa eu explicar a você o que está acontecendo aqui. O texto conta a história de 10 leprosos, 10 homens que estavam enfermos, doentes. O texto diz que Jesus chega até uma determinada região, a caminho de Jerusalém, passava pelo meio de Samaria, da Galileia, e vem 10 homens até Jesus, de encontro com Jesus. Os 10 homens enfermos, então, começam a clamar a Jesus, por misericórdia, por transformação de vida, pedindo: Senhor, faça algo por nós, pedindo a Jesus que transformasse a necessidade, a realidade da vida que eles estavam vivendo, pedindo: Senhor, que o Senhor nos cure. O texto diz então que foram 10 leprosos, repita assim comigo: 10 leprosos. 10 leprosos pediram para que Jesus os curasse. O texto diz que Jesus fala assim para eles: olha, vão e mostrem-se ao sacerdote. Levíticos capítulo 13 e 14 fala que quando alguém estivesse leproso, ele deveria então, se fosse curado, ir até o sacerdote. Se fosse curado da lepra, se de alguma forma ele não tivesse mais a lepra, quem deveria atestar que esse homem já não era mais doente, enfermo, era o sacerdote. Deixa eu te explicar um pouquinho aqui do que era a lepra. A lepra hoje em dia é conhecida como hanseníase. Não sei se você já ouviu, já viu alguém com essa doença. Hoje essa doença tem cura, tem tratamento. Hanseníase, ela tem tratamento. Mas nessa época era uma doença muito grave, altamente transmissível e incurável. Era uma doença que saíam alergias, úlceras, bolhas. Você já viu alguém, muitas das vezes nós vemos crianças com alergias por todo o corpo, com úlceras por todo o corpo. E o texto diz que esses 10 homens, o texto fala sobre a vida de Jó, Jó capítulo 1, capítulo 2, fala sobre a sua doença, a sua lepra. Ele se coçava com telhas, enfermidades por todo o seu corpo. O texto diz que esses 10 homens estavam leprosos, uma doença que não tinha cura, uma doença altamente transmissível. Quem se lembra do Covid 2020, 2021? Doença transmissível, você chega perto, passa para os outros. Muitas vezes nós vemos doenças transmissíveis. Você está com uma gripe, a pastora Bianca tem a imunidade extremamente baixa, ela precisa ter, né? Ela não pode deixar, por causa das situações do rim. Olha que interessante, a gente toma remédios, medicamentos para aumentar a imunidade. A pastora não pode ter imunidade alta, por causa de algumas situações da sua saúde. Então olha o problema, tem alguém gripado, ela fica meia, não posso ficar muito perto. Por quê? Porque se eu pego, eu tenho imunidade baixa, e se eu tenho imunidade baixa, eu fico pior, e se eu fico pior, eu vou para o hospital, e quando ela entra no hospital, internam. Olha como que é a vida. Chegou no hospital, eles internam: não, fica aqui, precisamos olhar, precisamos cuidar. Eles tinham uma doença altamente transmissível, que não tinha cura. Então qual que era a realidade de vida deles? Eram excluídos da sociedade, não podiam frequentar um culto, por exemplo, não podiam viver em família, viviam em cavernas, viviam à beira do caminho, viviam de esmolas, e quando desejavam sair e passar para algum lugar, se vissem alguém, deviam gritar assim: olha, impuro, impuro. Essa era a realidade desses homens, dizendo: eu sou um homem impuro. Você sabe o que é uma pessoa impura? A realidade da lepra, um homem que tinha lepra também tinha um conceito de que era um pecador, em que a mão de Deus estava sobre ele. Muitos o viam como alguém amaldiçoado por Deus. Então olha a história, 10 homens leprosos, sem esperança de vida, sem esperança de cura, enfermos, úlceras por todo o corpo, não tinham família, não tinham trabalho, não podiam frequentar a igreja.
Nós temos nos nossos dias pessoas que ficam doentes e chega um momento, por exemplo, existem cânceres, maligno, onde chega um momento que a pessoa entra em tratamento paliativo. O que é isso, pastor? É quando já não tem mais o que fazer e você procura fazer um tratamento para diminuir a dor, diminuir o sofrimento. Olha, já não tem mais como curar, não há remédio que resolva, não há cirurgia que resolva. O que nós vamos fazer agora? Dar remédio para aliviar a dor. Vai mandar para casa, vai ficar no hospital, qual que é o desejo da família? É um tratamento paliativo. Mas esses homens nem tratamento paliativo tinham. Não havia esperança de futuro, não havia esperança de cura, mas também não havia remédio que resolvesse. Viviam à beira do caminho, esperando o momento em que viesse a morte. Quando vissem alguém, deviam gritar: eu sou impuro, tipo, se afastem, porque senão você vai pegar a mesma coisa que eu tenho. O texto diz que quando esses 10 chegam diante de Jesus, Jesus diz assim a eles: olha, vão e mostrem-se ao sacerdote. Querendo dizer, eu já os curei. Querendo dizer, eu já agi, eu já fiz aquilo que vocês estão pedindo que eu fizesse, eu já os curei. E quem pode atestar isso é os sacerdotes. Mas o texto diz que quando eles saem, tudo ainda estava normal. Presta atenção. Quando eles saem, ouvindo esta palavra, eles saem diante do Senhor e vão para mostrar-se ao sacerdote. Mas, no meio do caminho, eles percebem que foram curados. E aí então o texto diz que um deles, quantos foram até Jesus? Quantos voltaram? Um deles voltou para agradecer. Então nesta manhã eu quero falar com você sobre o poder da gratidão. O poder da gratidão. Acompanhe comigo, por favor, o verso de número 14. Eu estou lendo da Almeida Revista Atualizada. Capítulo 17, verso 14, diz assim: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. O primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre o dia do milagre. O dia do milagre. O texto diz que quando eles chegam, então eles vão, Jesus diz assim: olha, vão e agora vão até o sacerdote, porque eles vão atestar que vocês estão curados. Mas eles saem, queridos, ainda enfermos. Eles saem diante de Jesus, ainda com a doença física. Mas Jesus mandou, eu vou. E quando eles saíram, no meio do caminho, eles perceberam: nós fomos curados. Meus irmãos, eu quero falar com você sobre o dia do milagre. Eu não sei se você já viveu um dia de milagre na sua vida. Eu não sei se você já viveu um dia de transformação na sua vida. Mas eu fico imaginando o dia em que esses homens viveram, diante da realidade de vida que eles tinham. Quem aqui precisa de um milagre de Deus? Milagre de Deus. Milagre é o que nós não podemos fazer. Ah, pastor, a palavra de Deus diz que nós podemos curar pessoas. Quem cura é o Senhor. Nós somos um instrumento de Deus. Então um milagre eu não consigo fazer, você não consegue fazer. Eu consigo ser um instrumento para um milagre de Deus acontecer. E é interessante que muitas vezes Deus permite que nós vivamos algumas coisas para que chegue o nível de que o Renan não consiga fazer mais nada, de que o Victor não consiga fazer mais nada, de que a Sara não consiga fazer mais nada. Deus permite nós vivermos algumas coisas para que chegue um momento que nós dependamos de um milagre. Porque aí é só Deus quem pode agir em nosso favor. E muitas vezes Deus precisa se revelar a você, a sua casa, a sua família, a pessoas do seu trabalho, a pessoas que você ama. Então Deus permite nos passar por situações para que Ele possa operar um milagre. Você crê que Deus ainda faz milagres? Amém, meus irmãos? Você já viu
Deus fazer milagres na vida de alguém, meus irmãos, eu já vivi milagres. Eu já vi a pastora Bianca viver milagres. Precisamos de resposta, precisamos de uma intervenção sobrenatural. Deus agindo de forma sobrenatural, que não tem explicação. Já vi Deus curar gente instantaneamente, na hora. Pessoa enferma, na hora Deus curar. Já vi gente em leito de hospital orar, e na hora a pessoa ser curada. Deus, na sua infinita misericórdia, já usou a minha vida para ser um instrumento e curar pessoas na hora. Deus ainda faz milagres. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, diante da palavra do Senhor, eu quero orar ao Senhor, que é o mesmo Deus que nós estamos lendo aqui. O Senhor que criou essa palavra, o Senhor que operou nessa palavra e que ainda opera em nosso meio. O Senhor tem o poder para fazer milagres em nosso meio, hoje, e no tempo determinado pelo Senhor. Eu peço, homens chegam neste culto nesta manhã, mulheres chegam, como esses 10 leprosos, pedindo: Senhor, eu preciso de um milagre do Senhor, e eu quero clamar ao Senhor a intervenção sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor apresse, Senhor, ao nosso socorro, intervenha sobre as nossas necessidades, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, que em nome de Jesus, o Senhor opere milagres em nosso meio, que o dia do milagre chegue sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, e que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu creio em um Deus que ainda faz milagres. Eu vivo com a expectativa de uma transformação na minha vida e na minha realidade, aqueles que estão ao meu redor. O segundo ponto é: como reagimos à bênção de Deus? Como reagimos a quando Deus opera então um milagre em nosso meio? No verso de número 15, o texto diz que um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus. Ele, vendo que foi curado, o texto diz que ele voltou, lembrando que tinha 10 e voltou voltou para agradecer. Eu fico refletindo quem eram os 10 antes do milagre, como era a vida dos 10 que estavam enfermos. Lembrando a introdução, não tinham mais família, não tinham saúde, não tinham trabalho, não tinham expectativa de vida, meus irmãos. E agora Deus os curou e restaurou então toda a oportunidade que eles um dia haviam perdido. Então nós observamos uma coisa: eles chegam diante de Jesus pedindo: Senhor, tenha misericórdia, pedindo: Senhor, age em meu favor, pedindo: Senhor, eu reconheço que Tu és o Cristo, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, faça alguma coisa por mim. E Jesus os cura. Mas quando eles são curados, dos 10, ao perceberem, 9 continuam, e apenas um toma a atitude, apenas um toma a ação de voltar para agradecer. E aqui o que me chama a atenção é a ingratidão dos 9. Pastor, o que é ingratidão? Ingratidão é a desvalorização ou o esquecimento daquilo que você recebeu. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado em não sermos homens e mulheres ingratos, desvalorizarmos ou nos esquecermos de quem nós éramos, desvalorizarmos ou esquecermos o que Deus fez por nós. Eu quero trazer à sua memória, quais foram os seus pedidos de oração nesse ano? Quais foram os seus pedidos de oração alguns anos atrás? O que você pediu a Deus que hoje Deus fez na sua vida?
Qual era a sua realidade? Talvez quando você era criança, talvez coisas que você precisava, que você sonhava, que um dia você desejou, mas você hoje não se lembra. Você se esqueceu de que Deus realizou. Eu conheço uma pessoa que ela viveu muito tempo sozinha, sofreu muito. Em algum momento da sua vida, Deus preparou para ela um casamento e uma família. E aí então ela tem, sempre que pode, eu vejo ela falando assim: olha, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que eu pedi a Deus e eu reconheço o que Deus me deu. Eu tenho um amigo que ele viveu uma vida desregrada e se perdeu em muitas coisas na vida. E Deus o restaurou, o purificou. E muitas vezes eu ouço da sua boca ele dizendo: eu sei de onde Deus me tirou. Que nós não esqueçamos, queridos, de onde Deus nos tirou. Que nós não esqueçamos de muitas vezes que nós chegamos a Deus em momentos de dor, em momentos de aflição, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, se o Senhor fizer na minha vida, se o Senhor agir em meu favor. Eu vejo muitos filhos que foram cuidados a vida inteira pelos seus pais. E quando os pais ficam velhos, muitas vezes os filhos esquecem, os abandonam. A minha mãe nesse momento está passando por dificuldades na família. Meu avô tem 82 anos, está internado, meu avô tem 82 anos, está debilitado em casa, virou uma criança, cuidado como uma criança. Meu tio, filho dele, irmão da minha mãe, está hospitalizado, precisando ser cuidado no hospital como uma criança. E eu pude falar para minha avó. Vejo minha mãe, vejo minha tia, cuidando. Vejo o cuidado do filho para o pai. E eu fico refletindo, quantas das vezes, eu sempre tive isso no meu coração. Quantas vezes minha mãe limpou meu bumbum? Quantas vezes foi no seu? E aí vai chegar um momento que talvez os seus pais vão ficar velhos. Não é verdade? Talvez você vai precisar fazer o mesmo. A gente vira criança. Que a gente não se esqueça daquilo que as pessoas fazem ou fizeram por nós. Muitos de nós, talvez você tenha amigos, familiares, que te abençoaram durante a sua trajetória de vida. Quando você era criança, conheço gente que conheceu uma criança, pegou no colo, sustentou, abençoou, patrocinou, investiu, enviou. Você tem um homem assim na sua vida? Uma mulher assim na sua vida? Pessoas que foram com você quando você precisou. Pessoas que gastaram tempo. Eu tenho um amigo que tem um familiar que pegou o filho dele e disse assim: olha, eu quero que esse menino, ele tenha o desejo de ter a mesma profissão que eu. Então todos os dias, durante um ano, ele gastou o seu almoço. Durante um ano ele saía do almoço, o tio, ia até o sobrinho e passava o almoço ensinando o sobrinho. Um ano. E aí, passado esse um ano, esse sobrinho arrumou a mesma profissão que o tio. E aí eu estava conversando com esse amigo meu e ele me falou: olha, você não sabe a gratidão que o meu filho tem pelo meu tio, pelo meu irmão. Porque ele dedicou um ano do almoço dele para todos os dias vir até a minha casa e abençoar o meu filho. Meus irmãos, isso não tem a ver com valor financeiro, isso é muito maior do que isso. O tempo é muito maior do que o dinheiro. Então que nós nos lembremos daqueles que nos abençoaram e que você seja aquele que abençoe alguém. Quem sabe nessa palavra desperte o seu coração para olhar para uma criança que tem uma necessidade e dizer: eu vou ser um abençoador da vida desse homem, dessa criança, eu vou ser um abençoador da vida dessa menina, eu vou ser um investidor, eu vou ser um patrocinador, eu vou ser um pastor na vida dele, eu vou ser um pai que ele não tem, eu vou ser uma mãe, eu vou ser um conselheiro, eu vou ser um sustentador. Que Deus levante homens
homens e mulheres para abençoar a vida de pessoas. E que nós não sejamos ingratos àqueles que Deus colocou ao nosso redor. Que nós não desvalorizemos o esforço daqueles que fazem algo para nos abençoar. O texto diz que os 10 chegam até Jesus pedindo algo, mas quando os 10 são curados, os 9 então vão. O texto não diz para onde eles vão, mas somente um que se lembra de ter a ação de voltar, só um que volta para agradecer. Meus irmãos, nós precisamos ter essa ação de valorizar aquilo que as pessoas fazem por nós. Nós precisamos ter a sensibilidade de reconhecer o sacrifício de quem está tentando, quem está se esforçando, de quem se importa com a gente. Jesus poderia ter os deixado, mas Jesus curou os 10. Que nós não sejamos aqueles que estejamos sempre querendo receber. Preste atenção, talvez o seu marido está fazendo o melhor para te abençoar, a sua esposa está fazendo o melhor que ela pode por você, o seu filho está tentando, o seu patrão está tentando, o seu funcionário está tentando, o seu líder de ministério está se esforçando, e nós precisamos reconhecer o esforço daquele que está tentando fazer algo por nós. Que nós sejamos gratos por aquele que Deus colocou ao nosso lado. Deus te deu um marido, glória a Deus por ele, glória a Deus pela sua esposa. Você está com a tua esposa e teu marido aí do lado? Fala assim, ó, glória a Deus pela tua vida. Fala assim, olha, eu sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pela tua vida, viu, Santinha? Somos gratos ao Senhor. Você tem um filho, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma igreja, você tem um trabalho, o pão nosso de cada dia você tem, então que nós sejamos gratos. Como era a sua vida alguns anos atrás? Como era a sua vida? Ontem nós tivemos prova do Distrito Noroeste Paulista. Pastores são entrevistados, para ver a sua conduta, para ver como que estão teologicamente, para ver como que está a sua vida pessoal. Pastora Bianca, pastora Jane foram entrevistadas, glória a Deus pela vida das duas, parabéns, as duas foram muito bem na prova, tiraram 9,5, você tirava 9,5 na prova? Tiraram 9,5 na prova, foram muito bem, Deus seja louvado pela vida das duas. E eu entrevistei um jovem de 22 anos, e eu pude conversar com ele, dizer assim, olha, eu já passei pela mesma cadeira que você está passando. E no dia da minha primeira entrevista, eu tive uma dúvida. A pastora Bianca estava internada no hospital. Naquele ano eu tinha sido ordenado pastor. Em poucos meses a pastora ficou doente, uma doença que a gente não sabia o que era, risco de morte, veio ao meu coração. Eu não sou pastor. O cara que me chamou errou. O pastor que me ordenou, é possível que ele estava precisando de mim, e aí ele falou, eu vou pegar o Renan porque já prega, eu vou pegar o Renan porque precisa, e eu falava, ele se equivocou. Mas naquele dia, Deus usou uma pessoa para dizer assim, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E passado alguns anos, eu pude agora sair de um entrevistador para entrevistar esse jovem. E dar a primeira licença para ele. Então eu falei assim para ele, olha, que haja um momento em que você tenha a sua certeza de quem você é. Ele é filho de pastor. E eu disse, saiba que você não é um filho de pastor, você é pastor. Você está pegando a sua primeira licença de pastor, nunca se esqueça, você é pastor. Não foi obra do acaso, teu pai não está colocando você por necessidade. No momento da sua dificuldade, não se esqueça desse dia. Eu não me esqueço de anos atrás, em que a minha esposa estava internada, em que eu não tinha certeza, será que eu sou pastor? Passados alguns anos, hoje eu não tenho dúvida que eu sou pastor. Coitado de vocês, mas eu sei que eu não sou, não tenho dúvida. Olhando para trás, eu tenho muitos motivos para agradecer.
quantas incertezas, quantas dificuldades, quantas coisas Deus fez que eu nunca imaginei. Então eu tenho motivos para olhar para trás e dizer: Senhor, é só o Senhor. O desejo dessa palavra nesta manhã é que você olhe para a sua vida e reconheça o que Deus está fazendo na sua vida. Que você reconheça o que Deus quer fazer por você. O texto diz que um homem voltou para agradecer. Que essa palavra te incentive a você precisar aprender a tomar decisões, a demonstrar a sua gratidão. Sabe aquele negócio assim, olha, você é casado? Sou casado. Você ama seu marido? Amo. Você diz para ela que ama ela? Você diz para ele que você ama ele? Não, pastor, já sabe, eu casei com ele. Não, pastor, se eu casei com ele, é óbvio que eu amo. Se eu casei com ela, é óbvio que eu amo. Você já disse para ele que você é grato pela vida dele, que você é grato pela vida dela, que você é grato pela vida dos seus filhos, que você valoriza, que você reconhece o que eles fazem e que são por você. Você é grato pela vida do seu amigo, você é grato pela vida do seu irmão, você é grato pela igreja que Deus te deu. Aí eu te pergunto, você demonstra isso para essa pessoa? Ou será que nós somos aqueles que a todo momento estamos cobrando, pedindo: olha, você não faz isso por mim, olha, você não é assim, olha, mas você não... 5 palavrinhas mágicas que nós aprendemos durante a vida. Se você quiser anotar, a primeira é por favor. Você conhece gente que não sabe falar essa palavrinha? Por favor, você pode fazer isso por mim? Eu tenho uma pequena empresa, e eu não sei pedir algo sem dizer assim: olha, por favor, você pode fazer isso? Você pode fazer esse favor para mim? Eu não sei falar algo para minha filha sem dizer assim: filha, você pode fazer esse favor para mim? Se ela não entender, é óbvio que eu vou dizer: quem manda aqui sou eu, você vai fazer. Mas eu preciso ensiná-la dizendo: você pode fazer isso por mim? Segunda palavra, obrigado. Essa daqui, essa dói. Você tem o hábito de agradecer quando alguém, ou Deus, ou qualquer coisa: Senhor, obrigado. Meus irmãos, eu amo comer. Você gosta também? Eu amo, me deleito em comer. Sentar numa mesa, comer um churrasco, comer um lanche, tomar um café da manhã. Eu tenho um senso de gratidão assim. Quando eu sento para desfrutar de qualquer coisa, eu tenho isso comigo. Seja pão com ovo, seja arroz e ovo. Seja grato pela sua comida, queridos. Mas ovo de novo? Mas frango de novo? Tem época lá em casa que acho que começa a crescer pelo nos meus braços assim, ó. Não sei se você vive algo igual. Frango de segunda a sexta, né, amado? Eu passo mal com carne aí, ó. Tem época, queridos, que vai comer mais frango, vai comer mais ovo, mas eu não sou do tipo de: mas frango de novo, carne de novo, ovo de novo. Amados, tem ovo, come, tem pão, come, não tem nada, faz. Seja grato ao Senhor. Quarto, com licença. Por favor, terceiro, né? Por favor, obrigado, com licença. Não importa quem você é, não importa se você é o patrão, não importa se você é o pai, não importa se você é o marido, não importa se você é o pastor. Quarto, me desculpe. Agora entrou num ponto que eu quero falar com você. Me desculpe. Você consegue colocar essa palavra para fora? Então, só por prática, vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ó, me desculpe. Me desculpe. Pastor, eu não fiz nada para essa pessoa. Não, mas a desculpa não ofende. Isso, me perdoa. Ficou mais bonito. Pedir desculpa não ofende. E se você não consegue colocar essa palavra para fora, há um problema. Alguma coisa precisa ser tratada.
Não adianta, eu vou falar a você, não adianta comprar chocolate. Não adianta mandar flores. Não adianta vir no outro dia achando que nada está acontecendo. Eu não consigo entender pessoas que brigam num dia, no outro dia o sujeito me aparece com uma cesta de flores. Eu acho que a mulher fica olhando assim e fala, mas será que ele está com amnésia? Esqueceu o que aconteceu aqui ontem à noite? Será que ela esqueceu o que ela falou? Será que nossa, tinha uma mulher gritando aqui em casa ontem, hoje de manhã apareceu uma com uma cesta de chocolate, hoje de manhã apareceu uma mulher com uma café de manhã pronto. Eu não estou entendendo o que está acontecendo dentro de casa. Nós vamos entender que as nossas palavras... Gente, eu quando casei muito cedo, eu e a pastora Bianca brigávamos tanto, mas tanto. Primeiro ano de casamento, imaturo, só a graça. Brigava pelo que não existia. Eu aprendi uma coisa, eu não tinha problema. Sabe o que Deus fez na minha vida? Me deu um problema. Ele deixou a pastora Bianca doente. Aí nós aprendemos a dar valor na vida. Aí nós entendemos o que é problema. Mas nós brigávamos tanto, e eu me lembro que eu falava algumas coisas para ela, e aí passado alguns anos ela falava assim, você me falou isso. Eu falava, não é possível, eu não falei. Eu lembrava da semana passada, eu falava, não falei. Eu lembrava do mês passado, eu falava, não falei. Aí eu lembrava, foi 3 anos atrás, e ela ainda está com aquilo no coração. Então, se há algo no coração do seu marido, se há algo no coração da sua esposa, se você falou algo para os seus filhos, ó, Deus falando agora, preste atenção em nome de Jesus. Você vai precisar voltar lá, no seu marido, no seu pai, nos seus filhos, no seu patrão, no seu funcionário, no seu amigo, e você vai precisar falar assim, olha, me desculpe. Sabe aquele dia que nós brigamos? Sabe aquele dia que nós falamos? Sabe aquele dia que eu ofendi? Sabe aquele dia que eu disse que você é o que você não é? Eu passei do limite. Eu passei da conta. Eu falei, meu coração está virado, meu coração estava entristecido. Você não é o que eu disse que você é. Eu vim aqui hoje para dizer, você não é o que eu disse que você é. Você não é o que a minha ação demonstrou que você é. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Eu me desculpo em nome de Jesus. Diga assim, olha, você não é, repita comigo, você não é o que eu disse que você é. Diga assim, ó, nós somos quem Deus diz que nós somos. Quem nós somos para Deus? Eu quero chamar o louvor, por favor. Olha comigo, por favor, o verso 17 e 18. Puder desligar o ar do meio, por favor? Pode desligar, por favor. Verso 17 e 18, diz assim. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Olha só, Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? O verso 18 diz assim, não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? O texto fala sobre a espera da gratidão. O texto diz que Jesus esperou, mas espera aí, eu curei 10, por que só voltou 1? Eu curei 10, e como que só 1 voltou para agradecer, só 1 voltou para reconhecer, só 1 voltou para glorificar a Deus? Fique de pé, você que pode. Meus irmãos, em nome de Jesus, há coisas que Deus vai fazer em nome de Jesus na sua casa, na sua família. O dia do milagre há de chegar na sua vida. Mas eu quero dizer a você, naquele dia, não se esqueça de quem te abençoou. Não se esqueça de quem operou na sua vida, é o Senhor. E o texto diz, onde estão os 10?
Não foi 10 que eu curei? Porque só um voltou para agradecer. Eu quero dizer a você, Deus espera a sua gratidão. Deus espera que você dê a Ele a honra, a glória, o reconhecimento. Quem nos abençoa é o Senhor. Há um problema em muitas pessoas de que chegam diante de Deus pedindo misericórdia, e quando vem o dia do milagre se esquecem, foi o Senhor. É muito triste, como pastor, muitos irmãos dizem: pastor, ora por mim, eu preciso de uma porta de emprego. Ora por mim, pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar mais, eu preciso de uma renda maior. E Deus o abençoa. Mas depois do dia do milagre, depois da bênção, da provisão, essa pessoa trabalha tanto, ganha tanto, conquista tanto, que já não tem mais tempo para Deus. Pastor, eu não posso ir, não estou conseguindo ir para a igreja mais, porque eu estou precisando trabalhar. Sabe o que é, né, pastor? Que nós possamos voltar e dizer: Senhor, eu recebi do Senhor, e a glória é do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, eu voltei para agradecer. Que o Senhor nos ensine com essa palavra a gastar tempo com quem nos abençoa. O terceiro ponto é como demonstrar a gratidão. Talvez você fale assim: pastor, eu tenho dificuldade de me expressar, eu tenho dificuldade de mostrar aquilo que eu sinto. Nós precisamos demonstrar, nós vamos viver entendendo que não tem a ver conosco, vem do Senhor, e que a gratidão não tem a ver comigo. Eu não faço por causa de mim, eu faço para mostrar o Victor, eu faço para mostrar o Cláudio, eu faço para mostrar a Ashley, a Nicole. Ela precisa, a Lúcia precisa, o Micael precisa, o seu marido precisa, o seu filho precisa. O texto diz que Jesus esperava. Aonde estão os 10? Eu quero dizer a você: saia daqui entendendo isso. Não tem a ver com você. Pastor, eu sou assim. Não me importa como você é. Eu fui criado assim. Talvez você não recebeu do seu pai, talvez você não recebeu da sua mãe. Então, em nome de Jesus, corta isso. Que Deus te faça além daquilo que você recebeu. Pastor, eu nunca recebi um abraço. Pastor, eu nunca recebi um te amo. Então abraça os seus, diga eu te amo para os seus. Se você tem essa marca, se você tem essa dificuldade, que isso não passe para as suas gerações. A partir de agora, através de você vai ser diferente. Eu conheço gente que nunca recebeu um abraço de pai, nunca ouviu um me desculpe, eu te feri, eu te machuquei, as minhas palavras te ofenderam, eu não quis dizer o que eu falei, você não é o que eu disse. Talvez o seu pai, a sua mãe não vai te pedir perdão, talvez eles já foram, não tem como voltar atrás, mas agora você pode quebrar isso em nome de Jesus. É de você para frente. Construa um novo relacionamento com seus filhos, construa um novo relacionamento com seu marido, com a sua esposa, construa um novo relacionamento com a igreja, construa um relacionamento com aqueles que te rodeiam. Olha, eu te abençoo, olha, eu te amo, olha, eu sou grato a Deus pela tua vida. Faz esse esforço. Eu não sei falar, pastor. Quebra isso em nome de Jesus. Ser grato é valorizar o que eu tenho, consciente do quão ruim seria não ter. Ser grato é valorizar o que eu tenho, consciente do quão ruim seria não ter. Eu tenho uma esposa, quão ruim seria não tê-la ao meu lado. Eu sou pastor, quão ruim seria não ser mais. Eu tenho um trabalho, quão ruim seria não tê-lo. Então eu preciso valorizar isso. O que você tem? Você tem um marido, uma esposa, filhos, amigos, pais,
igreja, trabalho, saúde, sustento. Você tem motivo para agradecer ao Senhor? Então, enquanto nós adoramos ao Senhor, eu convido você a expressar a sua gratidão. Fale com o Senhor aí no seu lugar, em nome de Jesus. Como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai agradar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantamos aleluia, aleluia. Senhor, nós queremos nesta manhã expressar a nossa gratidão ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado. Senhor, que o Teu Espírito nesta manhã visite o nosso coração. Que nós saiamos daqui entendendo e reconhecendo quem o Senhor é por nós, o que o Senhor fez, o que o Senhor tem feito. Que nós possamos reconhecer o que as pessoas são, o que as pessoas têm feito em nossa vida, por cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor, que Teu Espírito atraia, Senhor, ao nosso favor, para nós, homens e mulheres que nos abençoam, que chegam para somar, e que nós sejamos homens e mulheres que possamos abençoar a vida daqueles que nos rodeiam. Que haja um romper, Senhor, sobre aqueles que foram machucados pela ingratidão, machucados pela desvalorização, pelo esquecimento de tudo que receberam do Senhor. Que nesta manhã nós possamos expressar a nossa gratidão a cada um em nome de Jesus. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Olha o que essa canção diz, ó. Dê uma ordem ao seu coração. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos mais uma vez. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, que nós saiamos daqui nesta manhã conscientes do Teu amor por nós, da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer a você, acenda para mim, por favor, que você saia daqui nesta manhã valorizando quem te abençoa. Quem sabe você pode mandar uma mensagem para alguém, quem sabe você pode fazer uma ligação, deixar uma palavra, ir de encontro com essa pessoa,
dizer assim: olha, eu sou grato a Deus pela tua vida. Eu sou grato a Deus pelo que você já fez por mim. Eu sou grato a Deus por tudo que nós já vivemos juntos. Quem sabe você possa ser agora um instrumento de Deus. Diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Quem sabe Deus vai colocar um jovem, uma criança, um homem, uma mulher, para que você possa abençoar a vida dessa pessoa, que você possa ser um alicerce, que você possa ser um suporte, um sustentador, um abençoador sobre a vida de alguém. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor nos leve em paz e segurança para a nossa casa, para o nosso destino. Nos dê um domingo abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Hoje nós encerramos mais um mês. Hoje é o último domingo do mês. Na terça-feira encerramos mais um mês. E que o Teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós, nos conduza. Já profetizamos pelo mês de outubro, já profetizamos pelo retiro de mulheres que nós teremos, que as mulheres terão. Que o Senhor nos conduza e que o Senhor cumpra em cada um de nós a Tua vontade. Que nós sejamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, nos dado, que nós temos recebido do Senhor, e por todos aqueles que o Senhor coloca ao nosso lado para nos abençoar. Senhor, muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Nos leve em paz e segurança, nos dê um domingo abençoado em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.